Graças a Deus, aqui estamos, Pai, para mais um dia de estudo, pedindo a tua permissão e a tua proteção. Que a nossa irmã Lúcia possa ser envolvida pela espiritualidade maior, pela sua mentoria, pelo mentor responsável desse momento de estudo, trazendo-lhe calma, lucidez, para que todos nós tenhamos compreensão da página da noite de hoje. Que as tuas vibrações amorosas penetrem em todos os lares que estão nesse momento conectados. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, a página de responsabilidade da nossa irmã Lúcia. Lúcia, fique à vontade. Parábola do Filho Pródigo, do livro Na Seara do Mestre, de Vinícius, página 33 e seguintes. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os teus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país. E este o mandou para os campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, porém, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-la, e ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também o novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou, e começaram a regozijar. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando foi chegando em casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. Saindo, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar com meus amigos. Mas, quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou.
Estava perdido e se achou, me perdi. Desculpa. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. A parábola acima é, dentre todas as imaginadas pelo Divino Mestre, a mais conhecida e que mais tem sido comentada. Realmente, trata-se de página tocante, que fala a nossas almas e nos sensibiliza o coração. É geralmente debaixo do aspecto sentimental que a parábola Ora em Apreço é vista e explanada, tendo mesmo fornecido elemento à vasta literatura em torno do seu enredo. Mas não é somente sob tal prisma que devemos vê-la. Cumpre aprofundá-la, tirando de sua estrutura as grandes verdades que encerra. No estudo, embora ligeiro, que vamos fazer desta edificante historieta, começaremos chamando a atenção para o título que lhe deram os tradutores e os exegetas das Escrituras: Parábola do Filho Pródigo. Seria mais acertado, a nosso ver, que a denominassem Parábola do Pródigo e do Egoísta, de vez que o seu trecho gira principalmente em torno de duas personagens que encarnam aquelas duas expressões de imperfeição humana. Apenas três pessoas figuram neste conto evangélico: o pai e os dois filhos. No entanto, só se comenta o procedimento de um dos filhos, o mais moço, o pródigo, e nada se diz sobre o outro filho, o mais velho, o egoísta, o maior pecador. Esclarecimento sobre o irmão do filho pródigo, retirado do conteúdo espírita.com. Apesar de muitos considerarem justificável a atitude de revolta do irmão, isso revela um aspecto obscuro do seu ser, a inveja. Todo espírito encarnado é falho e está propenso ao erro. Nesse sentido, considerar-se mais merecedor de afeto e apreço por ter cometido erros menos graves não é justificável. O amor verdadeiro não disputa falhas, mas torce pela evolução do próximo, uma vez que ele se mostra disposto a evoluir. Quando o filho mais velho se sente ressentido pela comemoração do pai com a volta do irmão, ele explicita que não faz o bem pelo bem, mas sim pelo reconhecimento. A ação benevolente deve bastar-se em si e ser fonte de alegria somente por sua prática. Vamos, pois, trazê-lo à baila, pois é protagonista importante, cujo proceder deve ser devidamente estudado. A simples leitura da parábola, percebemos que aquele pai é Deus. Seus dois filhos representam os homens, nós, os pecadores de todos os matizes. O mais moço, o pródigo, é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais, concentrando na gratificação dos sentidos todas as suas aspirações e ideias, consumindo em bastardos apetites as riquezas herdadas do divino progenitor. Empobrecido e arruinado, faminto e roto, espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica situação em que se vê. Arrependido, resolve buscar os pênaltis relegados, voltando para junto do Pai, bom e amorável. Ali é recebido festivamente e reintegrado no seu lugar de filho e herdeiro de todos os bens e prerrogativas paternas. A história desse moço desacisado
é a da grande maioria dos homens. Verificamos no transcurso dos acontecimentos passados com ele a manifestação das leis naturais que regem o destino das almas na sua caminhada pela senda intermina da vida, sobre o fluxo incoercível da evolução. Vemos que o destino é uno, o desfecho de toda a odisseia dos pecadores que passam pela terra é o retorno ao lar paterno. Todas as modalidades de pecado se acham contidas entre os extremismos representados pelos dois filhos, o pródigo e o egoísta. Não importa, portanto, qual seja a natureza das errôneas cometidas ou dos delitos praticados. O final, o remate de toda a trajetória do espírito, através das encarnações e reencarnações, das provas e expiações, por que venha a passar, é um só, a confissão da culpa. O arrependimento que daí decorre e a consequente reabilitação pelo amor e pela dor. O desígnio divino é um só e único. A porta da redenção jamais se fecha. Está sempre aberta para os pródigos e egoístas arrependidos de todos os tempos. Eis o que se deduz, lógica e racionalmente, da contextura desta parábola. Outro ensinamento de relevância que da mesma ressalta é o que respeita a doutrina da casualidade, propagado pela terceira revelação. A redenção do pródigo deu-se mediante a influência dessa lei. Ele criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos análogos. Como as causas eram mais, os efeitos foram dolorosos, suportando-os como era natural e não como castigo ou pena imposta por agente estranho. O moço acabou compreendendo a insensatez que praticara, considerando-se outro sim o próprio causador dos sofrimentos e da humilhação que suportava. Tomou, então, espontaneamente e não coagido por terceiros, a resolução de emendar-se, e assim o fez. A obra da salvação, portanto, é consumada pelo esforço individual, tendente ao aperfeiçoamento moral. Independe do exterior, processa-se no íntimo das almas, e será só pela reforma voluntária do indivíduo que se alcançará a reforma dos hábitos maus e dos costumes viciosos que caracterizam a sociedade. Deus é imutável. Seu atributo principal é o amor. Amor que é inteligência, vontade e sentimento. Na sua imutabilidade, ele espera que o homem o procure, que reconheça seus erros, arrependa-se e se regenere. Deus é a chama divina da vida. Quanto mais nos aproximamos dele, tanto mais nos sentiremos iluminados pela sua luz e fortalecidos pelo seu calor. O que vale dizer que tanto mais intensificaremos a nossa própria vida. Afastarmos-nos de Deus é embrenharmos-nos nas trevas, é caminharmos para a morte. Por isso, ao celebrar o retorno do pródigo, disse o pai: este meu filho era morto e reviveu, tinha se perdido e agora se achou. Ir para Deus é encontrarmos a nós próprios, descobrindo-nos em nossa vida imortal. Ainda mais um raio de luz se esparze deste conto. É a relatividade do livre-arbítrio. O Espiritismo esclarece essa controvertida matéria, firmando o preceito de que o livre-arbítrio existe, pois, do contrário, seríamos uns autômatos, joguetes das circunstâncias que nos cercam, não nos cabendo, portanto, responsabilidade alguma
pelos nossos atos, bons ou maus. Proscrevendo-se in totum o livre-arbítrio individual, não haveria ação imputável. O homem não passaria de um títere, de um fantoche, movendo-se ao sabor de cordéis, estirados por influências mesológicas. Mas, ao considerarmos esse livre-arbítrio, cumpre assinalar a sua relatividade, o que é muito importante. O espírito, quanto mais atrasado, menor soma de livre-arbítrio, desculpa. A menor soma de livre-arbítrio naturalmente pode desfrutar. À medida que vai progredindo e aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, a sua esfera de ação livre dilata-se e amplia-se, até que adquire completa liberdade. Daí a dizer eloquente do sábio mestre: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 31 a 32. A ignorância em seu sentido verdadeiro, significando não só a falta de cultivo da inteligência, mas também e principalmente do sentimento, constitui o cárcere do espírito. Basta vermos a triste condição do analfabeto. É um emparedado que se debate entre as grades da prisão intelectual. Abre um livro e não pode interpretar os seus símbolos. Vê os emplacamentos das ruas, a numeração dos edifícios, as tabuletas, os letreiros, mas não sabe traduzi-los. Tem olhos, porém não vê. Tem inteligência e não se acha habilitado a servir-se dela, aplicando-a em seu benefício. É um cego cujos passos estão restritos a um certo âmbito acanhado e estreito. Alfabetiza-se. Eis então que um novo mundo se abre diante dele. Seu círculo de ação se alarga prodigiosamente e independe já de outrem para realizar seus intentos. Já pode orientar-se na solução dos problemas que o interessam. Se prossegue na obra cultural iniciada, aprende outros idiomas, lê em outras línguas, entrando em comunicação com indivíduos de nações e raças diversas, inteirando-se da vida e dos costumes de outros irmãos espalhados pela imensa área do globo terráqueo. A liberdade do espírito mede-se, pois, pela soma de conhecimentos e virtudes adquiridas. Assim como o pássaro não logra levantar voo, senão com o concurso de ambas as asas, assim também o espírito jamais se alcondorará às regiões da liberdade perfeita, senão mediante o concurso dos dois fatores evolutivos, o moral e o intelectual. A falta daquele inutiliza os proventos deste, dando lugar apenas a aleijões que se arrastam e se debatem, sem conseguirem erguer-se acima do pó e da lama. É o que nos mostra claramente a parábola que é objeto das nossas cogitações neste momento. O pródigo usou do seu livre-arbítrio, foi onde era possível, dentro dos limites tragados pelo seu grau de evolução. Ele não estava só, entregue somente aos devaneios próprios da mocidade inexperiente e ousada. O olhar benevolente e vigilante do pai o acompanhava, aguardando o momento oportuno em que as reações dos seus atos impensados e atrabiliários se fizessem sentir. Deixou, por isso, que o filho procedesse como lhe aprouvesse, sempre, porém,
dentro dos limites compatíveis com a sua idade e incipiência. Aí está, portanto, outro princípio que faz parte do corpo doutrinário espírita, perfeitamente confirmado pelo Evangelho: a relatividade do livre-arbítrio. O pródigo foi até a pobreza extrema, até a miséria material e moral, mas não pereceu, não se precipitou no abismo de eterna e irremediável perdição, visto como, de longe, o acompanhava a solicitude paternal daquele que lhe dera o ser e lhe traçara o destino. Assim sucede com o homem. Pode chafurdar-se na lama dos vícios, precipitar-se no tremedal do crime, cometer aventuras insânias de toda a espécie. Chegará, fatalmente para ele, aquele dia de cair em si, conforme diz a parábola. Desse despertar de consciência própria, resulta o retorno à casa e aos braços amoráveis do Pai Celestial. O pródigo faz jus à nossa simpatia, porque é um pecador, confesso. Errou, sofreu as consequências do seu erro, reconheceu-se culpado, implorou e obteve a misericórdia divina. Pela sinceridade do seu gesto e pela humildade da sua atitude, ele atrai a nossa indulgência. E mais do que isso, conquista o nosso coração. E como não há de ser assim, se nós nos vemos nele, como num espelho, refletindo o que somos e indicando-nos o caminho a seguir, o exemplo a imitar? O delito do pródigo é incontestavelmente menos grave do que o de seu irmão, apesar de ter esbanjado dissolutamente a herança paterna. A sua culpa indica fraqueza, não revela desamor nem maldade. Fez mal, não há dúvida, porém a si próprio. Não envolveu a ruína de terceiros em suas aventuras. Não ocasionou dor física ou moral a seu semelhante. Não ofendeu o seu próximo. Foi insensato, leviano, boêmio, perdulário, prejudicando-se, como já dissemos, a si mesmo. E o egoísta, com sua aparente santidade, jactando-se de haver infringido as ordens e os preceitos paternos. Na sua impiedade manifesta e ostensiva, ele é indignado a tomar parte do banquete promovido pelo pai em regozijo ao regresso do seu irmão. Ele mostra toda a aridez e secura da sua alma. O pródigo, a despeito de todas as insânias que cometeu, não atendeu tão gravemente contra a lei como ele, não feriu os sentimentos paternos de modo tão desalmado e cruel. Esta personagem é a encarnação viva do egoísmo, pretendendo, como pretendeu, monopolizar a herança e o convívio paterno. Que importa que ele não houvesse dilapidado o seu pecúlio, uma vez que se revelou mesquinho e desamorável, estomagando-se com o retorno do seu irmão e com a maneira afetuosa com que o pai o recebera. Que outra prova maior da impiedade podia ter demonstrado? Onde a sua decantada santidade? Onde o seu presumido puritanismo? Estará acaso nas virtudes negativas que tão enfaticamente proclamara? Não é com virtudes negativas que se cumpre a lei e se conquistam os tabernáculos eternos. O homem pode cultivá-las, sendo, contudo, infrator do código divino, como no caso presente. Virtude negativa quer dizer a abstenção do mal. Em verdade, ensina o Divino Mestre. Este voltou para sua casa justificado e não aquele. O ensinamento, portanto, mais importante desta alegoria está resumido no seu último tópico, quando o egoísta, extravasando zelos e ciúmes, se queixou ao pai, dizendo: mandaste matar o novilho cevado em sinal de regozijo pelo retorno desse teu filho, que dissipou teus bens com a meretriz.
enquanto a mim que te sirvo, nunca me deste um cabrito para regozijar-me com meus amigos. O pai retruca: Filho, tu sempre estiveste comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e agora foi encontrado. A lição áurea está sintetizada num simples possessivo: teu irmão. O adjetivo teu é, no caso, tudo quanto há de mais significativo. O egoísta via no pródigo apenas o filho dissoluto de seu pai, e este lhe mostrou naquele o seu irmão. Que importam seus erros, seus devaneios? Ele é teu irmão. Apliquemos na vida este preceito. Saibamos ver nos que pecam, nos que cometem qualquer espécie de culpa ou crime, um nosso irmão. Lembremos-nos de que o dia da sua redenção será festivo nos céus. Alegremos-nos com Deus, contribuindo para a obra da redenção humana, expurgando o nosso coração de todo pensamento de exclusivismo, de toda ideia sectarista, dos zelos e dos ciúmes. A casa do Pai Celestial é bastante ampla para agasalhar todos os seus filhos. Regozijemo-nos e nos confraternizemos todos no alegre banquete do amor, olhos fixos na sublime legenda: fora da caridade não há salvação. É um estudo muito bom, bastante longo. Aí tem um breve relato do significado da sandália, quando o pai dá a sandália para o filho. As sandálias tinham significado de liberdade. Somente as pessoas livres usavam sandálias. Os escravos andavam descalços. O pai devolve a liberdade para seu filho, que sempre ele tivera. Não estava preso em sua propriedade. O pai estava dando ao filho o direito de entrar e sair quando quisesse. A propriedade era sua. O anel significa autoridade. Tinha os símbolos da família, e tanto os reis como os grandes comerciantes assinavam seus documentos carimbando-os com seu anel em qualquer documento oficial. Uma carta, edito real ou contrato comercial de compra e venda era selado com o anel, tendo fé pública. Dando ao filho o anel, ele estava declarando perdão para o filho. O pai estava constituindo aquele filho como gerente de sua fazenda, estava dando a ele autoridade para administrar novamente os seus bens e propriedades. Neste gesto, o pai declarava o seu perdão e a sua confiança. O significado da túnica. Na época de Jesus, a túnica indicava a classe social que a pessoa pertencia. Os escravos se vestiam com roupas simples e comuns. Suas vestimentas os identificavam de longe. O pai não reconhece seu filho como um escravo, e nesta parábola dá ao filho a melhor roupa, uma túnica de tecidos leves e confortáveis. Esse gesto mostra que o pai não recebe o filho de volta apenas como seu jornaleiro, muito menos seu escravo. Ele diz a todos que enxergam o filho que ele continua sendo seu filho. E assim, o pai da parábola restituiu ao filho a posição privilegiada que ele tinha perdido, colocando-o novamente no topo da pirâmide social da sociedade de seu tempo. Para ele, o retorno do filho é o acontecimento mais importante. Essas ilustrações foram tiradas da Bíblia.org. Ok? Prece de encerramento. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos nesse momento agradecer a oportunidade de partilhar com os irmãos da Casa do Conselheiro esse estudo tão maravilhoso na noite de hoje. Somos infinitamente...
Somos infinitamente gratos, ó Pai, pelo amor que tem por todos os teus filhos, sejam eles pródigos ou egoístas. Queremos caminhar sempre sob a luz do teu evangelho de amor. Que a falange amiga de conselheiro esteja presente em nossas vidas, orientando-nos sempre no caminho da paz e da luz, protegendo a todos os nossos irmãos desamparados. Que assim seja, graças a Deus. Então, Lúcia, muito obrigada pelo seu estudo, né, nessa noite, pela sua disponibilidade, pela sua partilha conosco. Tá? É para não perder, que foi muito bom o estudo. Às vezes somos pródigos, às vezes somos egoístas, às vezes somos e às vezes somos outros, né? Voltando à parábola. Uma coisa também muito importante que foi colocada é que para eu me aproximar do Pai, eu preciso me aproximar de mim. Eu preciso me voltar para mim, perceber onde está o equívoco, o engano, o erro, para eu, né, reconhecer, e aí eu vou poder pedir perdão e me reestruturar. Se eu não fizer isso, não adianta que eu não consigo chegar. Eu mesmo como a capa de Bartimeu, que ele joga fora para poder ir de encontro a Jesus, né? Ele tira a capa, joga a capa para lá e vai de encontro a Jesus. E da mesma forma, ele reconhece que tudo que ele estava passando era responsabilidade dele. Era, né? Ele queria, o pai deu liberdade. Vai, toma. E ele foi. Viveu o que ele queria. E quando ele cai em si, o que acontece? Ele reconhece. A responsabilidade é dele. É interessante isso que a Regina coloca, porque a gente vê a diferença dos dois irmãos, né? O primeiro consegue fazer isso, consegue se reaproximar justamente porque ele vai em busca daquilo que ele fez, do reconhecimento de si, das suas tendências, e quer uma nova oportunidade. Enquanto o outro permanece naquele egoísmo de que não quero ver, só estou pensando na recompensa do que eu fiz. E aí ele não consegue se aproximar nem do pai, nem da festa, nem de coisa nenhuma, nem do irmão, nem dele mesmo. Porque justamente ele não consegue se aproximar dele mesmo. E aí ele vai levar um tempo para estar em si ainda, né? Ele estava aparentemente com o pai. Ele tinha a aparência de estar com o pai. Ele estava no lugar, mas não estava junto. Não estava ali unido, não estavam, porque ele não se sentia como filho. Ele estava como um servidor. Era um cumpridor de tarefas, né? Na verdade, cumpridor de tarefas. E isso eu sempre gosto de trazer para a nossa vida. A gente tem sempre se confrontar, né? Será que eu estou só cumprindo tarefa? Né? O que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi de oportunidade de missão? É só um cumprimento de tarefa? Também, Valéria, pela barganha, né? Eu estou fazendo para poder ser o filho reconhecido, o filho que vai receber os frutos